Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Maria Pires. Eu ajudo você a montar uma hospedagem aí na sua casa, começando com pelo menos uma única, suíte, um único quarto. E sim, eu ensino você a ganhar de 3 a 5 mil reais durante esse mês, quando você estiver alugando. E para falar a verdade, você pode fazer muito mais que isso. Bem, vamos nós ao assunto de hoje, que é muito importante. O título que a gente vai falar hoje é: uma hospedagem em casa, ela pode atrapalhar o seu dia a dia ou melhora o seu padrão de vida? O que vocês acham? Bem, para muitos, na verdade, para aqueles que querem uma desculpa antes mesmo de começarem a sua própria empresa aí na sua casa, sua hospedagem, elas vão dizer: "Ah, Maria, atrapalha muito". Na verdade, quando eu comecei, eu não pensei sobre isso, mas eu acho que eu já cheguei a falar em algumas lives anteriores. O meu companheiro, o meu ex, ele achava assim que iria atrapalhar. Isso até a gente realmente começar. Por quê? Porque ele se empolgava demais, ele gostava muito. Eu lembro que nós fizemos assim amizades incríveis através exatamente desse contato aqui na pousada. Então, gente, assim, por experiência própria, eu tenho certeza que a pessoa que começa uma hospedagem, o padrão de vida dela não cai. Ela não vai ser uma escrava, né, da pousada, como eu vejo algumas lives das pessoas, né, falando como se todo empresário, dono de uma hospedagem ou de uma pousada, como se ele fosse um escravo. E, na verdade, pode até ser desde que você queira isso. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero uma vida onde eu encontre as pessoas, eu quero uma vida light, leve, entendeu? Com dinheiro, com amigos, aonde eu tenha tempo para me cuidar, aonde eu tenha tempo para viajar, aonde eu possa realmente sentar e conversar com as pessoas que aqui estão ou com os meus próprios amigos. Então, assim, para mim, ter uma empresa na minha casa é tudo isso e um pouco mais, tá? Agora, tudo vai depender do peso que você vai colocar nas suas costas, né? De como você vai querer realmente gerir, administrar e executar o serviço na sua hospedagem. Então, mesmo naquele período que eu não tinha experiência de como lidar, porque eu não sabia, gente. Eu comecei do zero. A única coisa que eu sabia era que eu amava viajar e, de repente, eu ia precisar o quê? Ter um emprego para ganhar um dinheiro, e esse dinheiro não podia ser um X todo mês. Que eu tivesse a chance de crescer e conseguir conquistar, alcançar um patamar maior. E foi por isso que eu comecei. Não sabia se eu ia gostar, se ia dar certo, mas eu tinha a certeza, porque quando você viaja, você conversa com as pessoas, e muitas pessoas falavam: ah, a gente começou pequenininho e o dinheiro foi entrando, a gente foi crescendo. Então, aquelas ideias ficavam na minha cabeça. E eu não tive muita chance, porque eu morava numa cidade, ainda moro numa cidade que é pequena, porém, naquele período, era muito pequenininho. Aqui eram 10 mil habitantes. Hoje a gente tem mais que o dobro, né? Mas eu não tinha muitas opções. E também não tinha o dinheiro, eu tinha a casa, eu tinha a experiência de viajar, do que eu gostava. E quando eu comecei, eu não fiquei com medo de ficar presa, porque eu nunca fui de ficar muito presa, por mais que eu fizesse várias atividades. Como eu disse, né, eu cresci em São Paulo, eu estudava, eu trabalhava, eu fazia ginástica, eu viajava. Isso nunca foi nenhum problema para mim ter várias atividades durante o dia. Isso sempre. Eu tinha uma professora lá na USP
que foi me visitar na Europa pelo menos umas 3 vezes, a professora Benilde, né, de língua portuguesa. Amo, assim, nossa, ela é uma das mulheres que me ensinou muito na minha vida. E quando eu entrei na USP, eu fazia magistério, eu tinha só 17 anos, e muitas vezes eu ganhava carona da Benilde, né? E eu segurava as sacolinhas dela. E uma das coisas, né, que a última vez que ela foi me visitar foi na Escócia, porque eu estava fazendo faculdade lá, e a gente caminhando, e ela falava: Maria, você parece aquela formiguinha de anos atrás, né? Então, realmente, gente, eu sempre fui assim, eu sempre consegui lidar com várias atividades na minha vida e sempre as fiz todas, assim, o meu melhor. Eu sempre coloquei o meu melhor em todas elas. Não é que, eu faço muita coisa, então por isso que eu faço meia boca todas, né? Não, eu faço muitas coisas e eu procuro colocar excelência em todas as coisas que eu faço. Então, aqui, a atividade na pousada não é um problema, sabe? Hoje, de verdade, eu já fiz tantas coisas que vocês não têm noção. Se eu começasse a elencar aqui, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, vocês iriam ficar cansados, na verdade. Mas é incrível, porque parece que quanto mais atividades eu faço, mais energia eu tenho e mais prazer eu tenho em fazer as coisas. E isso é maravilhoso. Assim, olha, eu sou muito grata a Deus, ao universo que me dá isso todos os dias. Ainda mais hoje, eu acordei, né, às 5h03 da manhã, e hoje, antes das 6 da manhã, o sol já estava brilhando. Então, eu caminhei até a academia e eu acho que eu peguei toda aquela energia daquele sol lindo, maravilhoso, quente, mas estou recarregada ainda, tá bom? Então, vamos de verdade aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu acho que esse exemplo, né, do meu dia já pode responder per se, né, o que realmente você perde ou você ganha em ter uma hospedagem em sua casa. Uma hospedagem atrapalha ou melhora o teu padrão, a tua qualidade de vida? Para mim, ela melhorou e melhorou muito, mesmo, porque, como eu falo sempre, não é só o dinheiro que entra, não só para mim, mas para os colaboradores, para a empresa, mas também a dinâmica de vida que todos nós vivemos aqui, sabe? Essa egrégora de você estar sempre em movimento, sempre ajudando, sempre fazendo alguma coisa, né? Então, não existe uma monotonia, não existe aquela coisa parada, sempre tem uma energia incrível. E a gente está agora no momento de muita preparação, porque o próximo final de semana vai começar aí um super feriado e pelo menos pelos próximos 10, 12 dias a gente vai estar com muita gente aqui na pousada e isso é maravilhoso, é uma dinâmica completamente, sabe? É fora do comum. A gente fica até um pouco ansioso, mesmo eu com toda a experiência, né? A gente acabou de ter uma leva de hóspedes assim por muitos dias, tivemos uma semaninha aí de sossego, né? Estamos bem light, bem tranquilos, mas hoje foi dia de arrumar um monte de coisas, um vaso sanitário quebra, né? Aquelas válvulas, aí você chama um, aí não é isso, não é essa peça, vai, arruma o chuveiro aqui. Então, essa manutenção é muito boa, você coloca muita energia. Hoje as meninas resolveram fazer uma limpeza especial. Então, gente, de novo, não existe rotina monótona, existe uma rotina de muita atividade e para mim foi uma das melhores coisas. Eu me sinto cada dia mais jovem, por mais que eu esteja ficando mais velha. Não sei se entendem aí né, a contradição da parábola, mas é isso. É muita coisa boa que acontece. A gente se encontra, a gente conversa com pessoas diferentes. E isso, para mim, é um ponto primordial. É essa questão de poder ajudar, dar uma carona, de
dar uma orientação, poder fazer algo, enfim, resolver um problema do voo. Então, sempre tem alguma coisa para fazer, principalmente porque, como eu disse, a gente cresceu, e quando você cresce, os problemas e as satisfações também crescem, né? Então, assim, tudo é proporcional ao seu tamanho. Então, só voltando aqui ao nosso tema, ela pode atrapalhar? Pode, quando você realmente acha que tudo é um problema para você. Então, muitas pessoas, elas querem montar algo, elas querem começar algo novo, mas elas são pessoas tão negativas que antes mesmo delas começarem ou antes mesmo delas tentarem alguma coisa nova, elas já fracassam, né? Elas nem começam. Aí sim, para essa pessoa, claro, ter uma hospedagem vai atrapalhar a vida. Por quê? Porque ela não está aberta ao novo, ela não está aberta nem mesmo para ela ganhar dinheiro. Por mais que ela queira ganhar dinheiro, ela sempre vai ficar no querer, porque ela não vai se doar para isso, né? Porque você só recebe quando você esvazia um pouco, né? O teu mau humor esvazia, sabe, a tua preguiça. Então, quando você está empty, né, de alguns hábitos, novos hábitos começam. Então, é basicamente isso. Para mim, né, e para muitas pessoas, para muitos alunos, eu tenho certeza que montar uma hospedagem em suas casas só melhorou a qualidade de vida. Ontem à noite eu recebi um áudio que me fez chorar de tanta felicidade que eu fiquei, né, de uma pessoa que tem muita dificuldade em começar por vários motivos. E essa pessoa está de verdade realizando um sonho de muitos anos, tá? E eu me sinto muito honrada em poder fazer parte, assim, com o meu conhecimento, às vezes com uma palavra, né, às vezes ela me manda uma foto e eu dou uma sugestão e faço um elogio. Gente, isso é algo assim que é muito é muito valioso para mim, porque eu estou lidando com seres humanos e com sonhos desses seres humanos, tá? Ontem me tocou, uma das mensagens que eu recebi, porque é tão pequeno para muitas pessoas o que eu faço, no sentido de, ah, Maria, você vai lá, fica batendo papo, né, contando suas histórias, né, por meia hora, 40 minutos, tal. Para alguns é somente isso. E por que é somente isso? Porque de repente essa pessoa que está assistindo não se identificou com o conteúdo, não se identificou comigo, não, né, por mais que ela queira alguma coisa ou almeje algo, ela realmente ela não está preparada ainda, nem psicologicamente, né, nem financeiramente, mas não é o financeiro, né? Eu sempre bato nessa tecla, porque quando a gente quer, a primeira mudança que a gente tem que fazer é no nosso coração e na nossa mente. Os dois estão interligados, porque quando você deseja e você mentaliza o que você quer, você consegue. Pode demorar um pouco de tempo? Pode. Eu conheço essa pessoa há mais de um ano, né? Assim, é um ano, é porque agora a gente já está em outubro, eu posso dizer que um ano e 15 dias, porque eu lembro exatamente quando ela entrou em contato comigo pela primeira vez. E simplesmente ver um sonho se realizando, e principalmente de alguém que não acreditava nela. E aí ouviu a Maria falar uma frase que tocou, sabe? Tocou o coração, tocou, enfim, o sonho dela. Então, muitas vezes eu tenho certeza que eu faço parte do sonho das pessoas. E é por isso que eu não quero mudar o meu jeito de ser, eu não quero simplesmente vir aqui e falar uma live como muitas pessoas. Outro dia eu estava lendo umas mensagens, não é que são muitas pessoas, às vezes são até as mesmas pessoas que elas ficam impacientes comigo, porque falam que eu enrolo muito. Eu não enrolo muito, tá? Eu converso aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei que faz sentido para algumas pessoas. E essas pessoas
são muito importantes para mim. Eu estou tocando a vida das pessoas, eu estou tocando sonhos de muitas pessoas que talvez você que esteja aí do outro lado me vendo, você sozinha, não tenha a noção do quão realmente, do quão longe eu vou, né, com essa minha palavra, com esse meu jeito, e o quão eu consigo, de alguma maneira, tocar nos sonhos dessas pessoas e ajudar. Ajudar exatamente assim, simples, sabe? Como a Maria é, do jeito prático, do jeito mais honesto possível, do meu jeito de ser, do meu modo de ser, do meu modo de ajudar, de servir. E é isso, é esse o meu propósito. E é por isso que eu abri esse canal. Exatamente para tentar passar para as pessoas aquilo que eu sou e aquilo que eu construí e que com certeza você também pode construir. E pode construir até melhor do que eu, muito melhor. Esse título veio realmente de acordo com tudo que eu passei hoje durante o dia. Isso prova para mim mesma, porque não pensem vocês quando eu faço essa live, quando eu acabo escolhendo o título, né? Porque eu sempre ouço ou vejo algum comentário de alguém, então eu vejo esse gancho e falo, eu acho que tem mais gente querendo saber sobre isso. Eu nunca chego aqui e falo aleatoriamente da minha cabeça. Eu sempre coloco um título, porque é através do título que eu consigo pincelar ou enxergar algumas dúvidas, algumas perguntas. Então, esse título, ele, na verdade, ele foi procurado, digamos assim. Eu poderia, sei lá, falar, olha, as melhores frutas para o café da manhã são A, B ou C, e fazer realmente uma live. Mas o meu público não está perguntando sobre as frutas. Eles querem saber algo, às vezes, né, mais profundo, que os façam realmente decidir ou não sobre algo que eles ainda não decidiram. Eles estão, talvez, um pouco ainda perdidos. E, de verdade, seria muito mais fácil para mim trabalhar com pessoas, por exemplo, que já são donos de hospedagens, que já são donos de pousadas e só querem fazer um upgrade nas suas empresas. Talvez esse grupo fosse até mais fácil, porque ele já estaria alinhado com o que eu vivo. Mas eu, Maria, escolhi pegar as pessoas mais inexperientes possíveis, porque eu quero exatamente pegar essas pessoas sem vícios no sentido de como receber. Eu quero pegar essas pessoas que estão desoladas, que estão com esse espaço aí vazio, que não sabem o que fazem, e quero trazê-las e mostrar que, olha, é possível. Tem muitas pessoas fazendo isso, tem muitas pessoas ganhando, sim, muito dinheiro, tem muitas pessoas saindo de uma posição de depressão, de solidão. Por quê? Porque elas começaram um negócio e elas colocaram vida em suas vidas, entende? Elas deram sentido para isso. E a partir do momento que a pessoa começa a dar sentido à sua vida, de repente ela não percebe, mas ela está criando algo que é maravilhoso, financeiramente falando, e mais do que isso. É algo que é melhor do que muitas e muitas caixas de remédios, né? Eu posso afirmar a vocês que montar uma hospedagem na minha casa foi a melhor coisa que eu fiz. E eu sei, e eu vejo e experimento isso com os meus alunos todos os dias. As pessoas que começaram a fazer isso, elas melhoraram não somente em um aspecto, elas melhoraram em vários aspectos em suas vidas, tá bom? Eu poderia trazer assim alguns depoimentos. É que eu não quero fazer isso. Por quê? Não agora. Inclusive nessas lives que eu vou dar, nessas 3 aulas que eu vou dar nos dias 10, 12 e 14, provavelmente eu vou colocar lá sim alguns depoimentos. Mas aqui eu acho que não é necessário, não faz muito sentido. Por quê? Porque eu estou falando um tema. Se você
antes mesmo de começar, se você já duvida desse tema, de novo, eu não vou jogar pérolas, né? Eu quero, na verdade, que você assista essa, que acredite realmente no que eu estou falando, não simplesmente porque eu estou falando. Tire a prova você mesmo. Então, vá em alguma hospedagem, em algum lugar, e pergunte, né? Ou observe, se hospede em algum lugar e fique observando como é a rotina das pessoas que ali estão, ou do dono ou da dona, ou simplesmente dos colaboradores. Porque nada melhor do que a gente também observar com os nossos próprios olhos aquilo que a gente vai querer para nós. Por exemplo, quando você vai, né, comprar uma roupa, e essa roupa é uma roupa muito especial, você não chega na primeira loja e já compra. Não, você passa numa loja, olha, às vezes experimenta, se imagina, né, na festa, sei lá, digamos que seja um casamento muito importante. E aí você vai numa outra loja e você olha e você vê e você experimenta novamente e por aí vai, até você decidir. Porque é algo muito especial, o evento em que você não vai chegar na primeira loja, já comprar e pronto. Simplesmente é assim. Tem pessoas malucas que fazem isso, né? Na primeira vez, não, eu olha é esse que eu quero e pronto, né? Às vezes se arrependem. Mas outras pessoas não. Outras pessoas elas vão pelo menos em uma, duas, três lojas para comprar porque elas sabem que o evento é muito importante. Então, é a mesma coisa você montar uma hospedagem. Se você tem essa vontade, comece a visitar. Ah, Maria, mas eu estou tão dura. Se eu estou começando é porque realmente eu quero dinheiro, como eu vou viajar? Então não precisa viajar. Começa aí na sua cidade, às vezes na sua rua. Na minha rua aqui, eu acho que são 12 hospedagens que tem na minha rua somente, né? Entre hotéis e pousadas. Eu acho que foi isso que eu contei outro dia. Eu não estou realmente muito certa. Mas daí vocês têm uma ideia quantas tem. E não me custa absolutamente nada. Nossa, se eu contar lá para cima, tem mais. Tem, inclusive, o Hotel 5 Estrelas é aqui, é uma quadra e meia daqui. Então, você pode tranquilamente ir nesses lugares um dia e tomar um café. Quanto que eles cobram? R$ 20? R$ 15? Não sei. Aqui a gente cobra entre 20 e 25, dependendo da época, para a pessoa ir tomar um café da manhã. Então, faz isso, né? É uma grande sugestão. Vai tomar um café da manhã nesses lugares, senta e observa. Veja como eles servem, veja como eles estão, veja como é o movimento, né? Você não é uma espiã fazendo isso. Você está realmente olhando para ver se isso faz sentido para você. Como que essas pessoas estão? As pessoas estão emburradas, né, bravas? Não, as pessoas vão estar felizes, as pessoas vão estar light, vão estar realmente te tratando super bem, que é o que um serviço deve fazer sempre, é tratar as pessoas bem, né? Porque quem que gosta de ser maltratado? Ninguém. Então ninguém vai numa hospedagem, num hotel, ou, enfim, numa pousada para ser maltratado. Não. Se você tem esse problema de não tratar bem as pessoas, talvez não seja o tipo de serviço que você deva fazer. Talvez seja melhor você procurar alguma outra coisa. Ou, quem sabe, procurar ajuda para você mesmo, né? Porque, gente, ninguém vai montar uma hospedagem para tratar mal as pessoas. Não. E você também não fica feliz se você vai, de repente, em um lugar, ou para se hospedar, ou para tomar um café, e você não é bem tratado. As pessoas gostam de ser tratadas devidamente, e é o mínimo que você deve fazer, e não precisa fazer mais que isso. Ninguém precisa carregar a outra pessoa no colo, como dizem, né? Não é isso, não é bajular, é tratar bem, sabe? E a pessoa que trabalha com serviço, isso é uma, eu diria que é uma cláusula quase que obrigatória. Quase não, ela é obrigatória. Exatamente por isso, porque ninguém gosta de ser maltratado. Então, se você faz a prestação de serviço, você vai dar um serviço de excelência, é no mínimo.
isso, né. Isso também eu estou falando, porque outro dia alguém, contestou em relação: "Ah, mas é sempre o cliente que tem razão?" E eu respondi: "É sim, é sempre o cliente que tem razão, mesmo muitas vezes quando ele está exaltado. Muitas vezes a gente tem que engolir algum sapo? Tem. Tem por quê? Porque se você responde na mesma altura, aí você não vai resolver um problema, você vai criar um problema. Então, essa maturidade ou essa maturidade mesmo, entende? Em não, responder o outro da mesma maneira que, né, não é toma lá da cá, da mesma maneira que ele, te tratou muitas vezes, é essa diferença de tratamento que faz você um ser diferenciado num serviço de hospedagem, por exemplo. Não é que você vai tomar pancada, ninguém me bate, ninguém, sabe, grita comigo ou coisa desse tipo. Porque quando a pessoa começa, ou ela já chega assim, porque ela teve um problema com o ônibus, ela teve um problema no avião, ela já sabe, ela sente que ela está exaltada, porque, em primeiro lugar, ninguém fala gritando aqui. A gente trata as pessoas com educação, a gente trata as pessoas com presteza, mas ninguém está gritando. E se tem alguém que chega com um tom de voz mais alta, ela mesma se ouve, entende? E aí ela para, que ela sabe, porque não é porque ela está falando mais alto que a gente vai elevar o nosso tom de voz. Não, a gente vai continuar com o nosso tom de voz, como a gente sempre tratou todas as pessoas. E por mais que às vezes ela esteja resmungando, a gente leva a si mesmo no quarto. E depois, gente, é incrível. Depois eu sempre falo, depois de um banho, depois de uma boa noite de sono, essa pessoa muitas vezes depois do café da manhã, elas vêm até a recepção ou quando elas nos encontram no jardim, elas pedem desculpas porque elas ficam envergonhadas de como elas chegaram, tá? É uma maestria, na verdade, né? É você ir aprendendo que você não pode, né? Não é assim, ai, toma lá da cá e na mesma, sabe, no mesmo tom de voz e por aí vai. Existem pessoas que fazem isso, mesmo sendo dono de hospedagens, de comércios, fazem, sabe? Mas são essas pessoas que são presas, né? Que são realmente vítimas, né? Do negócio em que elas têm. É aí aonde eu falo dessas lives, né? Que eu antes de eu abrir o meu canal, eu estava procurando alguém que falasse sobre isso, né? E aí eu acabei caindo. E assim, as coisas que eu encontrava, meu Deus, eu queria distância, né? Porque a moça falava: olha, se você quer ser escravo, monte as suas próprias hospedagem e realmente blá, 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 blá. E eu falava, meu Deus, o que ela está falando? E aí, com o tempo, eu fui entendendo, né? Que é isso. Então, quando você é esse tipo de ser, e você está sempre ali, olha, no tete a tete, eu não levo desaforo, não é questão de levar desaforo, não. É questão de você se colocar, né, a um passo atrás, para que a pessoa e criar um espaço, na verdade, para aquela pessoa que chega com agressividade, que ela fique isolada com ela mesma, né. E ela veja que ela não consegue te envolver, né, ou te provocar para você responder à mesma altura, tá bom? Enfim, e somente o tempo, sabe, vai nos ensinando. Mas, de novo, eu reforço, não me atrapalha de maneira nenhuma a minha vida pessoal ter uma hospedagem, pelo contrário, melhora todos os dias a minha qualidade de vida, melhora todos os dias a minha comunicação com o ser humano. E eu aprendo todos os dias que eu só cresço como ser humano, como pessoa, a partir do momento que eu estou lidando com gente, tá? Eu não pensava assim alguns anos atrás, mesmo, mas hoje em dia eu tenho convicção
que tudo de bom que a gente aprende é através do ser humano. Mesmo quando você leva uma patada, muitas vezes, ou principalmente quando você leva uma patada. Aí você reflete: para que essa pessoa está me tratando dessa maneira? O que que realmente está por trás, né, de tudo isso? E aí é onde você realmente aprende a lidar com o ser humano, aprende a lidar com os outros. E é muito bom porque a gente se enxerga, né, nesses momentos. E muitas pessoas podem até se identificar da maneira como ela trata os outros, né? E muitas vezes não. Muitas vezes você fala: uau, graças a Deus que eu não trato as pessoas dessa maneira, entende? Mas aí tudo veio o quê? Veio uma grande lição, né? Então, gente, o serviço de servir em uma hospedagem é fenomenal. A gente aprende muito, a gente se doa muito, mas a gente também recebe muito, tá bom? Bem, meu Deus do céu, olha o horário. Falei de novo bastante e eu quero muito agradecer a você por ter assistido. Eu espero que o tema tenha sido legal, que vocês tenham gostado e se vocês puderem e quiserem ouvir aquelas aulas que eu falei lá no início, se inscrevam aqui embaixo e eu adoraria poder realmente passar mais conteúdo e mais especificamente para vocês nesses dias, tá bom? Beijo grande, uma boa noite e a gente se fala muito em breve. Tchau!